Nós temos a lei do depoimento especial, que é a oitiva, quando um magistrado, um juiz precisa ouvir uma criança ou um adolescente no sistema de justiça. Contamos com profissionais técnicos. Um avanço muito grande na legislação recente a respeito disso, que também obriga a se capacitar técnicos, apoiadores ao magistrado, retirando aquela revitimização terrível que se teve e que ainda se tem, né, em muitos momentos, de meninos e meninas que sejam vítimas de qualquer violência e que precisem ser ouvidas pela justiça, pelo Poder Judiciário. Teve a lei Henri Borel. Então, assim, né, toda vez que, desgraçadamente, infelizmente, um menino ou uma menina é vítima com um holofote, é vítima, é tão vítima que assusta, que vem com a imprensa, com, né, uma amostragem nos olhos da sociedade, criam-se novas diretrizes, novos parâmetros, nova legislações. É ruim. É ruim porque precisou que um menino, uma menina seja vítima mais do que já era, né, do que a grande maioria é, para que se fizesse mais legislação, que mais se reprimisse. A lei Henri Borel, ela trouxe, né, novidades, trouxe mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica, que é onde acontecem as piores violências, tanto psicológicas quanto, né, quanto as físicas. E também eu indico, né, que se tenha um olhar um pouquinho mais demorado. Por quê? Porque é mais comum do que se imagina e faz parte do público-alvo da atividade jurisdicional e do apoio, né, daqueles que vão trabalhar com isso e o apoio que vão precisar repassar ao magistrado. Lei sobre a violência institucional, esta trouxe um caminho, trouxe parâmetros, tipificando, colocando como crime mesmo a violência institucional. Aqueles agentes públicos que são as pessoas todas, inclusive profissionais externos, que lidam com sujeitos de direitos. Tanto, né, aqui criança e adolescente, a legislação é mais ampla, mas também com criança e adolescentes, né, especialmente com crianças e adolescentes, colocando diretrizes para que nós, enquanto profissionais, tanto no aspecto mais direto da justiça, como magistrados e magistradas, membros, né, como os demais apoiadores. Qualquer pessoa que exerça a função pública deve, né, se submeter a esse tipo de regramento, no sentido de proteger realmente a população direcionada, a quem se direciona a justiça. Sistema da garantia dos direitos da criança e adolescente, que veio através da resolução do CONANDA. CONANDA é Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Vamos ver mais à frente como um detalhezinho sobre o que seja e o avanço que representa. Ele é uma resolução que mostra escrito, né, de maneira direta, os esforços e a necessidade de articulação de toda a rede que lida com a criança e adolescente, para que se conceda, para que se tenha, né, a garantia dos direitos. São 3 eixos básicos, né, que permeiam o sistema de justiça. Eixo da promoção, que concentra a promoção, fortalecimento dos direitos das crianças e adolescentes, todas as políticas públicas que são desenvolvidas para esta garantia. O eixo da defesa, que é a atuação, né, direta, efetiva no combate às violações, garante o acesso à justiça, o encaminhamento de denúncias, disciplina,
de maneira direta esse acesso, como funciona, os órgãos, né, no sistema de justiça que trabalham com a criança e adolescente, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário. Poder Judiciário, nesse olhar que nós estamos lidando aqui, de uma maneira mais direta, por conta né, de ser o destinatário e o profissional, o juiz, a juíza, o profissional que tem o poder, né, como integrante do Poder Judiciário, tem né, a responsabilidade de fazer com que funcione, com que se garantam todos esses direitos que a gente falou até agora. E o eixo do controle, que é o monitoramento. Se o sistema de justiça tem a obrigação de todas as garantias e direitos que nós falamos, todos esses princípios, precisa se controlar. E esse controle é uma inovação que veio no Estatuto da Criança e Adolescente também, que estabelece de uma maneira direta a fiscalização sobre essas ações e políticas públicas. Inclui, como novidade, né, conselhos tutelares, Conselho Nacional, que é o CONANDA, que eu falei agora há pouco, conselhos estaduais, que a gente, né, tem como sigla o SIDECA, e conselhos municipais. Coloca esses 3 órgãos, né, em todas as esferas, mas esses órgãos como responsáveis pela fiscalização. E eles todos, né, em suas respectivas esferas, são fiscalizados pelo Ministério Público e pela Justiça. Já caminhando aí para a finalização da nossa conversa, falando mais diretamente do papel do Poder Judiciário no sistema da garantia dos direitos. O que nós falamos, né, até aqui nós viemos dissertando. O papel do Poder Judiciário seria tão bom se fosse a prevenção, se aquele sistema todo que falamos até agora fosse realmente funcionasse e não precisasse chegar ao Poder Judiciário. Mas não é assim. Não funciona para aquela população que chega ao Poder Judiciário, para aqueles meninos e meninas vulneráveis dos vulneráveis que chegam ao Poder Judiciário. Por isso, o papel, né, e a finalidade do Poder Judiciário nessa ação é restituir, é fazer com que, né, aqueles direitos que foram retirados voltem, sejam respeitados, sejam, né, diretamente exercidos pelos meninos e meninas. Então, o Poder Judiciário, ele necessariamente tem que atuar com os demais órgãos e com todas as políticas públicas, em qualquer esfera nacional, lá, né? Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, que tem um olhar muito direto ao sistema de justiça da infância e juventude, quanto o magistrado ou uma magistrada, no caso específico, né, falando aqui nas esferas, o Tribunal de Justiça, através da Coordenadoria da Infância e Juventude, nós temos, os senhores podem ser até que ouçam isso, que é um conselho de supervisão vinculado à presidência do Tribunal de Justiça, um conselho de supervisão que executa políticas públicas, que trabalha como deliberação e, através da coordenadoria, executa as políticas do Poder Judiciário, voltados para a jurisdição da infância e juventude. E aí o Poder Judiciário, né, acaba, infelizmente, porque já se fez, né, já se teve a transgressão à regra, em situações de violência, guarda, destituição do poder familiar, colocação em família substituta, aplicação de medidas protetivas e socioeducativas. O acesso ao sistema de justiça está previsto no artigo 141 do Estatuto da Criança e Adolescente. Os senhores podem, né,
dar uma olhada, uma debruçada sobre essa temática, prevê de uma maneira clara que a justiça é gratuita, que esta garantia deve ser respeitada, estabelece a necessidade de que né, haja uma representação por advogados, quando necessário, garante o acesso ao Ministério Público. E no artigo 151, que me pareceu relevante trazer aos senhores, menciona as equipes interprofissionais. É o único sistema legislativo que temos atualmente que determina que a jurisdição, portanto, o trabalho do juiz, o exercício do trabalho do juiz, seja assessorado por equipes interprofissionais. Quando não é possível, dentro da estrutura do judiciário, a disponibilização imediata, é possível que se lance mão de profissionais técnicos, que são os psicólogos e os assistentes sociais. No caso, a gente chama de equipes externas, e que é o que os senhores trabalham, né? Que seriam os nossos apoiadores. Está essa determinação, essa disposição legal, está no artigo 151 do Estatuto da Criança e Adolescente. Falando também, né, mais rapidamente sobre as medidas protetivas, porque me pareceu importante trazer, ainda que rapidamente aqui. O trabalho desenvolvido, os laudos, o estudo, o contato com os meninos e meninas que são os sujeitos da jurisdição, terá por finalidade, basicamente, a aplicação dessas medidas protetivas. Quando se elabora um estudo técnico, quando se elabora um estudo psicológico, busca-se dar parâmetros ao juiz, através desse olhar técnico, esse olhar especializado que tem assistente social ou psicólogo, para ele analisar se precisa, ou se precisam, ou se estão sendo desrespeitados esses direitos. Encaminhamento aos pais, orientação, apoio, acompanhamento temporário, frequência escolar, tratamento médico, tratamento psiquiátrico, tratamento de uso, né, de drogas, toxicomanos, acolhimento familiar e institucional, que são as medidas mais extremas, ou encaminhamento à família substituta. Basicamente, todo o trabalho desenvolvido pelos profissionais, que é profissionais de psicologia e de assistência social, que apoiam o magistrado, é voltado para todos esses direitos que nós falamos, resumidos nesse artigo 101. E que em muitos momentos podem ser encaminhados diretamente através da rede de apoio, que são os conselhos tutelares ou as secretarias de assistência social, que, né, em um aspecto que serão repassados, aspectos que serão repassados com mais detalhes, tenho certeza, pelas técnicas que vão complementar essa minha conversa com os senhores e com as senhoras. Falamos das medidas protetivas, por primeiro, e agora as medidas socioeducativas são ações, são consequências que levam o magistrado a aplicar depois que o adolescente, ou depois de apreciar em um processo judicial que aquele menino ou aquela menina, sempre adolescente, medidas socioeducativas são aplicadas só para adolescentes, não para crianças, a faixa etária de desenvolvimento de 0 a 18 anos. Então, se um menino ou uma menina comete tipo de ilícito que é configurado como crime no sistema penal, ele tem medidas protetivas.
A partir dos 12 até os 18, se configurado que agiu, que teve conduta análoga a crime, ele irá, né, será submetido a medidas socioeducativas. Qual que é o diferencial do adulto? No adulto aplicam-se penas, aqui aplicam-se medidas socioeducativas, que têm a finalidade principal de responsabilização, de reeducação e o aspecto totalmente pedagógico. Quando eu falo que é reeducação, sempre gosto, né, de frisar que não se trata exatamente de reeducação. Na maioria dos casos, nós estamos falando de educação. Por quê? Porque são meninos e meninas vindos da periferia, da vulnerabilidade, da ausência de respeito a seus direitos prioritários e essenciais, que muitas e muitas das vezes sequer frequentaram a escola, ou se frequentaram, frequentaram mal. Se tiveram acesso à saúde, se tiveram, tiveram com falhas pelo poder público, pelos seus cuidadores, pela família, pela sociedade. Então, as medidas socioeducativas que são aplicadas são, né, essas também, assim, pincelada muito rápida. Claro que nós vamos, né, numa oportunidade mais à frente, poder lidar sobre elas. Por que que eu trouxe aqui? Porque no Estatuto da Criança e do Adolescente, em um determinado dispositivo, num artigo, fala que é possível que o juiz, quando ele está investigando aquela conduta, antes de aplicar uma medida socioeducativa, dentro de um processo de investigação, ele precise do apoio de um técnico, de um psicólogo ou de um assistente social, para lhe dar subsídios e ele possa entender qual a medida mais adequada para aquele menino ou menina que está em conflito com a lei. Por isso a importância de termos esse olhar aqui. Não é sempre, mas existe essa possibilidade. Por isso que me pareceu importante que os senhores tenham olhar sobre, né, essa temática. Prevê aí a possibilidade de determinar o estudo técnico. As medidas socioeducativas que falamos, elas estão lá no Estatuto, a partir do artigo 115 até o artigo 121. Advertências mais leves, né? Obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Essas medidas são executadas pelo Poder Executivo. Se mais graves, a semi-liberdade e a internação, que tem, né, a restrição da liberdade executada pelo Estado. E quando mais brandas, quando em meio aberto, é a advertência, obrigação de reparar o dano e prestação de serviços à comunidade pelo município, por equipes especializadas que lidam com isso. O Poder Judiciário fiscaliza no trabalho que vai se desenvolver e que vai se buscar, eventualmente, o apoio dos senhores, dos técnicos, dos senhores enquanto profissionais, seria na fase de apoio ao magistrado para que ele diga, para que lhe diga qual medida mais adequada para tentar, né, para buscar e para conseguir a ressocialização deste menino ou dessa menina. Bem, acredito que estas eram né, são as considerações mais essenciais que eu, né, impressões que eu poderia repassar aos senhores enquanto profissionais. São considerações muito rápidas, que pedem e que, com certeza, exigem tanto o olhar mais demorado de todos e todas, mas também, né, uma nova, né, uma continuidade de capacitação. Eu deixo aqui os meus contatos, fico à inteira disposição.
tanto na área, né, na vara da infância e juventude, aqui em Ponta Grossa, onde eu trabalho, quanto via e-mail. Esse é um telefone do meu gabinete. Entrem em contato via o e-mail, mesmo através do telefone, estarei sempre à disposição. Agradeço, me parece que foi um momento muito especial. Espero que possamos nos rever em breve na continuidade desta capacitação. Muito obrigada.